Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas das negociações envolvendo a possível venda do volante André para o futebol inglês. O Corinthians deve ficar com 20% da mais-valia do jogador. Eu vou te contar essa história. Tem também um valor que de 111 pode pular para 130, eu vou te explicar por quê. Ainda sobre o Corinthians, o Timão tenta a renovação de contrato de um dos destaques da categoria Sub-17, inclusive convocado recentemente para a seleção brasileira. Vou te falar também nesse blend de informações que as brabas estão bravas dentro do Corinthians, cobrando inclusive o presidente Osmar Stabile com protesto no Parque São Jorge. Vou te contar os bastidores disso tudo. Yuri Alberto volta a defender o Corinthians no próximo domingo no Clássico contra o Santos. E vou te falar também se chegou, né, ou chegaram propostas para Yuri Alberto e Breno Bidon no Corinthians, já que para o André chegou. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos e criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar com a informação das brabas, né? Porque as brabas estão bravas, meu amigo. Elas foram ontem protestar lá no Parque São Jorge, né? Os jogadores do elenco profissional do Corinthians, né? Do time feminino do Corinthians, elas não receberam, né, os direitos de imagem de junho e de julho, que deveriam cair na conta em julho e em agosto, né? Dos dias 15 de julho e nos dias 15 de agosto. A grana não pingou e o Corinthians deve 2 meses de direitos de imagem para as atletas do futebol feminino. Por isso que eu falo, fecha com a Fatal, vai ajudar as meninas. Meu amigo, cada uma, né, velho? Só para vocês terem uma ideia, 15 jogadoras foram ontem ao Parque São Jorge protestar e querer falar com o presidente Osmar Stabile. A Érica, a Vicky Albuquerque, a Gisela, a Thaís Regina, a Ivana e a Lelê, né? Isso ocorreu ontem. A Lelê, o de Paula foi junto, tô brincando. A técnica Emily Lima, né, e a auxiliar Jaqueline e a preparadora física Liliane também estiveram na sede um pouco antes para conversar com as meninas ali. Ficou até um pouco estreito para a Emily, porque as meninas têm reclamado dela e o Corinthians entende que ela também, né, nos bastidores ajudou nesse protesto e ela está até correndo o risco aí de ser demitida. A diretora do departamento, a Iris Cesso, né, também marcou presença no local. Enfim, agora é aguardar, né? O Osmar Stabile prometeu que o dinheiro que vai entrar vai pagar as meninas. Vamos ver se, né, vai pagar o quanto mais rápido possível. Mas é isso, meus amigos, né? As brabas estão bravas. Chegou a atrasar até o feminino, hein? Que loucura. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Corinthians tenta a renovação de contrato do jogador Luca Caramico, ele mesmo, tá? Meio-campista que foi convocado agora para a seleção brasileira. Fez gol, inclusive, com passe do Cauê Furquim, né? Lembrando os bons tempos de base de Corinthians, o Cauê Furquim, que o Bahia tomou na mão grande do Corinthians, por conta desses executivos fracos que sempre estão trabalhando no Corinthians. E as tratativas para renovação, né, segundo a Itatiaia, estão ainda em processo inicial. Ele tem 17 anos, tá? O Luca Caramico é um dos destaques do Sub-17. Em 19 jogos, olha os números, são muito bons. Em 19 jogos, ele tem 17 como titular, fez 14 gols. 14 gols, meu amigo, é isso mesmo, tá? Fez 14 gols e ainda deu 3 assistências. O menino é bom de bola, hein? Ele foi convocado para defender a seleção brasileira no amistoso contra a Venezuela, né? O Brasil ganhou por 3-0, ele marcou um dos gols e com passe do Cauê Furquim. A diretoria correu atrás para renovar, porque ele tem cidadania espanhola e tem sondagens aí do futebol italiano, enfim, é um jogador que corre o risco, né? Até tem essa facilidade, né? Por ter cidadania, né? Europeia, facilita aí, né, para ele jogar lá no futebol europeu. Na verdade, ele tem cidadania italiana, né, e a proposta foi ao contrário. E as sondagens vieram do futebol da Espanha, tá, e também da Itália, né, então fica mais fácil para ele atuar lá por conta da cidadania italiana. O contrato dele é válido até maio de 2028, prevê multa rescisória de 20 milhões no mercado nacional, facinho de levar aqui dentro, né, ainda mais com o Grupo City, enfim, 50 milhões de euros para fora, já fica um pouco mais difícil. E ele assinou o primeiro contrato em 2025 e agora a ideia é assinar um contrato profissional. A ideia do Corinthians, né, acrescentando aqui na informação, são 5 anos de contrato que o Corinthians quer renovar com ele. Vamos ver se consegue. Você conhece o Luca Caramico? Se você conhece, comenta aqui embaixo se realmente vale a pena investir bastante nesse menino, tá certo? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, Yuri Alberto voltou a treinar
no CT Joaquim Grava, eu trouxe a informação já no almoço com a Fiel, quentinha para vocês, que ele voltou a treinar e que vai jogar domingo contra o Santos, ou pelo menos vai ficar à disposição, né, para o clássico deste domingo na Neoquímica Arena, 4 da tarde, vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Lesão de grau 2B, não é uma lesão tão simples não, mas o Yuri Alberto ele gosta de acelerar o processo, então ele estará em campo no próximo domingo, hoje já treinou normalmente com os companheiros no campo, como eu avisei que aconteceria ontem. Agora, ele só não vai jogar no domingo se realmente acontecer alguma coisa no treino de quinta e de sexta-feira, né, e de sábado também, mas principalmente nesses 3 dias aí, é bom o Corinthians ficar de olho, né, se acontecer alguma coisa, fica de fora. Mas o que me passaram é isso, que ele só não vai jogar domingo se acontecer alguma ocorrência aí nesses 3 dias em relação à parte física dele ou qualquer outro tipo de lesão. Mas o Yuri Alberto, mais uma vez, recuperado aí e à disposição do técnico Fernando Diniz. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha disso. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Rapidamente, hein? Proposta por Yuri Alberto, nenhuma. Proposta por Bidon, nenhuma. Ah, Samir, então não tem atualização? Tem uma atualização. Chegou uma sondagem para o Bidon. Aquelas ameaças de proposta, mas essas não estão se concretizando. É bom a gente ficar atento com o André também, que apesar da negociação, ainda nada foi colocado no papel. Então vou falar do André agora, mas queria passar isso para vocês. Pintou uma sondagem da Europa, tá? Um início de conversa, e se evoluir, né, a gente traz mais informações para vocês. Se não, por enquanto nada mesmo, tá? De Bidon e de Yuri. Mas eu vou falar sobre o André, que aí tem bastante coisa. No caso do André, informação para vocês exclusiva, o Corinthians ficará com 20% da mais-valia do jogador numa possível venda para o Nottingham Forest da Inglaterra. O valor do jogador, o valor da proposta pode chegar a 18,6 milhões de euros ou de libras. O Corinthians recebeu uma promessa que vai ser em libras, mas uma fonte do Corinthians me disse que não dá para garantir, só na hora que colocarem no papel. Aliás, o Corinthians não garante nada. A proposta, ela é verbal ainda, não foi colocada no papel. Não chegou a proposta oficial, né, na mesa do Corinthians, timbrada ali com todos os detalhes. O Corinthians tem receio de que tudo que foi conversado, nem tudo seja colocado no papel. Então o Corinthians ainda está cauteloso, né, em relação a essa venda do André. O Corinthians fez algumas exigências: ficar com o jogador até o final do ano, vendê-lo agora, mas ficar com ele até o final do ano, ficar com 20% da mais-valia, que é a informação exclusiva nesse blend. O que seria 20% da mais-valia? O Nottingham comprou por 100 milhões, por exemplo, e vendeu por 200 milhões. Né? A diferença, né, que aí é uma diferença de 100 milhões, desses 100 milhões o Corinthians ficaria com 20%, tá? E é bastante, 20% da mais-valia, né? Ficaria aí com 20%, ou seja, né, nesse caso, o Corinthians ficaria aí com 20 milhões de reais. Então é 20% da mais-valia, que é o lucro, na verdade, ali, 20% do lucro, né, do Nottingham Forest da Inglaterra, numa possível venda. Então o Corinthians não abre mão dos 20% da mais-valia e não abre mão também, não é que o Corinthians fica com 20% do jogador, fica com 20% da mais-valia. E também só entrega no ano que vem. Por que o valor pode subir de 111 para 130 milhões? Exatamente por conta da moeda. Se a proposta, se tiver no papel que vai ser pago em libras, 18,6 milhões de libras vai dar 130 milhões de reais. 18,6 milhões de reais em euro vai dar 111 milhões de reais. Então tem uma diferença significativa. O Corinthians espera realmente que a proposta ocorra em libras, tá certo? Lembrando que a proposta é 13,6 milhões no ato, mais 2 milhões de euros caso o André atinja 6 partidas com a camisa do Corinthians, e mais 3 milhões de euros caso o André atinja o número X de partidas pelo Nottingham. E aí sim o pacote de 18,6 milhões. Garantido mesmo 15,6 milhões, porque o André vai fazer com certeza esses 6 jogos com a camisa do Corinthians. Então, no total, o Corinthians pode ganhar 130 milhões com a venda do André, caso realmente se confirme a moeda em libras, e o Corinthians com 20% da mais-valia numa futura venda do jogador. Tá aí para você mais detalhes exclusivos no canal Café do Setorista. Deixa o seu likezão, deixa o like, deixa o hype. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Até o próximo café. Valeu. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!